galerinha, tudo bom? Eu sou a Nika do Drafts da Nika. Hoje eu trago pra vocês uma tag literária. Essa tag eu vi no canal All Pop Stuff, na verdade eu vi em vários canais, e a tag Problemas de um Leitor. São 11 perguntinhas sobre como a gente reagiria em algumas situações. A primeira pergunta é, você tem 20 mil livros para ler, como você decide o que vai ler? Então, gente, se eu tivesse 20 mil livros, ia ser bem tenso, né? Eu já tenho, sei lá, uns 30 livros para ler, entre parceria e os livros que eu compro por interesse pessoal, assim, tipo, que não são de parceria. Mas eu não sei, se eu tivesse 20 mil livros ia ser bem tenso. Hoje em dia, o que eu faço? Eu normalmente priorizo as parcerias. Óbvio, a maioria dos livros de parceria são os que eu quero ler também. Raramente vem um livro que eu não queira ler. Até porque a gente que meio que escolhe, né, na maioria das vezes, os livros que a gente vai ler. O que eu faço é ordem de chegada. E aí, quando eu não respeito a ordem de chegada, é porque é um livro que eu tô, tipo, muito a fim de ler, tipo, há muito tempo, então ele passa na frente dos outros. Segunda pergunta, você está no meio de um livro, mas não está gostando. Você para ou continua? Então depende. Se eu não estiver gostando at all, tipo, nem um pouquinho mesmo, eu paro e vou para outro, e depois eu retorno para esse que eu parei. Terceira pergunta, o fim do ano está chegando e você está perto, mas não tão perto de finalizar sua meta de leitura. O que você pretende fazer e como? Então, ano passado a minha meta eram 120 livros, se eu não me engano, e eu cheguei nos 90 e pouco, ou quase 100. Não adianta correr, tipo, ler de qualquer jeito, sabe? Tipo, ler que nem um louco, porque você não vai aproveitar a leitura. Eu já leio rápido, né? Eu já, tipo, tenho essa coisa da época da faculdade de ler vários livros ao mesmo tempo e, tipo, conseguir ler rápido. Mas nem sempre dá pra você sair lendo tão rápido, porque tem histórias que você precisa prestar um pouco mais de atenção. Então, assim, se eu estivesse perto de finalizar, mas assim, bem perto mesmo, eu daria uma forçada. Tipo, né, viraria a noite e tal. Mas se faltassem, sei lá, 20 livros, não ia adiantar muito, né? Quarta pergunta. As capas de uma série que você ama são horríveis. Como você lida com isso? É complicado. Quando as editoras fazem umas capas que, senhor, não tem nada a ver com o livro, então, tipo, são bizarras, é bem complicado. Na verdade, não tem muito o que a gente possa fazer, né? A editora já lançou, já publicou, então assim, a gente meio que tem que ler, aceitar e continuar. Mas quando eu não gosto muito da capa, eu evito ler na rua. Eu leio só em casa. Porque a capa não é bonita, pra que eu vou ficar mostrando? Às vezes a história até é fantástica, sabe? Tipo, foda, mas a capa é bizonha. Então eu acabo ou não lendo na rua, ou quando eu vou ler na rua eu coloco uma outra capa, assim, tipo uma jacket, pra esconder a capa. Número 5. Todo mundo, incluindo sua mãe, gostam de livros que você não gosta. Como você compartilha esses sentimentos? Então, não tem mais minha mãe, como vocês sabem. Ela gostava mais ou menos das mesmas coisas que eu, então eu não sei como responder essa pergunta. Número 6. Você está lendo um livro e está prestes a começar a chorar em público. Como você lida com isso? Cara, eu choro. Eu choro. Eu não seguro o choro, mas é óbvio, eu tento disfarçar, eu fico... O óculos ajuda muito nessas horas, porque você consegue disfarçar bem mais, né? Mas eu choro. Eu pago vários micos. O último livro que eu paguei o maior mico foi do Maurício Gomide, O Rosto que Precede o Sonho. Eu estava no ônibus, voltando pra casa, de um dia de trabalho, e eu chorei litros. Tipo, eu fui até o ponto final, chorando. E aí quando o ônibus parou no ponto final, foi bizarro, porque o motorista veio: menina, tá tudo bem? Você tá passando bem? Aconteceu alguma coisa? Não, eu tô terminando o livro, quer dizer, eu acabei de terminar o livro e... Ah, tá. O cara ficou me olhando tipo assim, louca. Essa garota é louca, ela tá lendo, tá chorando. Mas assim, foi um livro que me emocionou muito e que eu li, tipo, praticamente na viagem de ônibus. 1h30 de ônibus, eu praticamente terminei o livro. Eu já tinha começado antes, mas eu terminei ele no ônibus, então assim, eu chorei litros, a viagem toda, porque é um dos melhores livros do Maurício. Então, eu choro. Se eu tiver que chorar em público, eu choro. No cinema, no filme, né? Na rua, lendo um livro, enfim, não tenho vergonha de chorar, não. Sétima pergunta. A sequência do livro que você ama acabou de sair, mas você esqueceu parte da história anterior. Você leu o anterior novamente, pula para a sequência, lê uma sinopse ou resenha, chora de frustração. Depende muito do livro, assim, se demorou muito, tipo, mais de um ano, eu normalmente
tendo a reler o livro. Ainda mais se for um livro que eu gostei muito, 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 eu vou ler mais rápido ainda do que eu já li da primeira vez. Então, se for muito tempo, assim, mais de um ano, eu releio sim. Mas, do contrário, eu vou ler a minha resenha, eu procuro a sinopse. Basicamente isso. Eu evito reler livros, eu não tenho esse costume de ficar relendo muito livro, não. 8. Você não quer que ninguém pegue seus livros emprestados. Como você educadamente diz não às pessoas quando eles perguntam? A maneira de você fazer com que as pessoas não queiram pedir seus livros é você demonstrar o seu imenso amor por eles. Então, quando alguém vem falar comigo, você pode me emprestar livro para ler? Empresto. Só que se ele voltar arranhado, amassado, com qualquer coisa diferente, você vai me dar outro livro. E aí a pessoa normalmente pensa duas vezes, porque se é uma pessoa que a gente já sabe que não tem cuidado com os livros, ela normalmente não vai querer pegar o seu livro, porque ela sabe que você vai infernizar a vida dela, qualquer pontinho diferente que esteja na capa, na contracapa, uma folhinha que esteja um pouquinho dobrada, qualquer coisa ela vai falar, melhor não pegar não. 9. Déficit de atenção. Você não conseguiu ler os livros que queria no último mês. O que você faz para voltar a ler mais? Eu não acho que seja déficit de atenção, eu acho que é o que a gente chama de ressaca literária. Você de repente vinha numa vibe boa de leitura e de repente você trava por conta do livro que você começou a ler naquele momento ou por conta de fatores externos. No meu caso foram fatores externos. Final do ano, correria, mudança, né? Mudei do apartamento para uma casa. Final do semestre, planejamento do novo semestre, pagamento de algumas contas e festas de final de ano. O que você vai fazer, o que você não vai fazer, se você vai viajar, se você vai ficar com a sua família, enfim. Foi um final do ano pra mim foi muito corrido e eu tava muito cansada, então eu realmente não conseguia pegar vários livros para ler. Eu demorei mais tempo a ler, mas não foi por conta de atenção, foi por cansaço mesmo, porque tava numa correria tremenda de final de ano e aí eu deixei meu prazer de ler um pouquinho pro lado, até porque eu deitava na cama, que normalmente eu leio antes de dormir. Cara, eu deitava na cama e bum, apagava. Isso raramente acontece, porque eu sempre leio antes de dormir. Só que nesse período, finalzinho de ano, eu não consegui fazer. Então, eu relaxei, eu não me cobrei e aí eu voltei a ler novamente, naturalmente. Então, eu acho que a dica é essa. Se você não tá conseguindo ler, tenta pegar alguma coisa, mas não se força. Se o negócio não for pra frente, cara, relaxa e vai ver uma série, vai ver um filme, vai andar de patins, vai, sei lá. Mas não fica focado nesse cara, não tô lendo, porque aí você não vai ler mesmo. Teu cérebro vai meio que, bloquear. E é melhor relaxar. Aos poucos as coisas voltam naturalmente, o seu ritmo de leitura volta. Enfim, eu acho que vai mais ou menos por aí. 10. Há muitos livros novos que foram lançados e que você está morrendo de vontade de ler. Quantos deles você realmente compra? Cara, se eu tô morrendo de vontade de ler, eu compro todos. Então é meio complicado. Eu sou um pouco consumista, já falei isso em outros vídeos. Eu me segurei bem até o ano passado, graças a Deus. Esse ano também eu consegui me segurar, só comprei na Amazon e no Submarino na última vez. E tava em promoção, mas normalmente eu me seguro bem, gente. Eu tenho conseguido me segurar bem. Eu só compro realmente o que eu quero ler, o que eu vou ler, que não vai ficar, mofando meses e meses na minha estante. Número 11. Depois de ter comprado os novos livros que você tanto queria, quanto tempo eles ficam em sua prateleira antes de você realmente ler? Então, meio que complementando a pergunta anterior, depende. Se for um livro de continuação de série que eu tô morrendo de vontade de ler, eu pego ele na mesma hora e leio, não fico esperando. Mas se for um livro que eu posso ler um pouquinho mais pra frente, que eu tô com vontade, mas eu tenho outros que eu tenho mais vontade de ler, ele fica 1 mês, 2 meses ali na minha estante. Obrigada por assistir até aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de comentar, eu quero saber a opinião de vocês também, quais são os problemas que vocês têm como leitores. E é isso, até o próximo vídeo.